Coringa com spoilers, muito bem. A gente começa com a personagem Sophie, que a gente descobre no final que ela nunca fez parte da vida do Arthur, ela era uma alucinação. Não ela, mas a pessoa, o personagem existia essa mulher chamada Sophie. O Arthur viu ela uma vez no elevador e depois começou a sonhar que ela participava da vida dele, sendo que eles nunca nem tinham se falado, né? Assim, tinham se falado uma vez no máximo, naquela referência a Taxi Driver, quando ela coloca o revólver na mão, em forma de revólver na cabeça e faz... Isso é referência Scorsese, referência Taxi Driver total, né? Eu tinha visto um cara falando que ele se incomodou com essas referências óbvias demais, mas não me incomodou porque o filme bebe dessa fonte, então nada mais justo do que retribuir, não é mesmo? Só que quando você descobre que a personagem não participava da vida do Arthur, é um momento meio sexto sentido, né? Aquela realização súbita e tal. Quando você descobre isso, e no começo eu fiquei duvidoso quanto a isso, mas depois eu percebi que fazia total sentido, porque o personagem é louco, ele é alucinante, né? Mesmo quando você descobre isso, não existe uma cena de fechamento da personagem. Inclusive eu vi gente falando que o Arthur mata ela. Hã? Como assim? O pessoal falou assim, não, mas se você vê na cena seguinte que ela encontra ele na casa dela, se ouve o som de uma polícia, de uma ambulância ao fundo e ele tá rindo incontrolavelmente. Tá, mas daí, isso não quer dizer que ele a matou, mas o simples fato de que essa discussão existe prova que o fechamento da personagem não foi bem feito, prova que a sentença final, a conclusão não foi realizada de maneira adequada. Essa é só mais uma ceninha de 3 minutos, sabe, 2 minutos, encerrando de uma vez por todas essa personagem. O Arthur podia ter matado ela, podia ter espancado ela, podia ter abandonado ela, tadinha, a mulher não fez nada, coitada. Ou não podia ter feito nada, ele podia ter olhado pra ela e falou assim, eu tive um dia ruim, e saído, sabe? Só do fato dele ter saído do quarto e, sei lá, fechar da casa dela e fechar a porta atrás de si, já seria aí uma metáfora, né? Fechar a porta para essa parte da vida dele, né? Independente de qual poderia ter sido o desfecho do personagem, se ela morria, se ela não acontecia nada, precisava de uma conclusão, de uma ceninha, sabe, de alguma coisinha só para ela sair dessa trama de forma conclusiva e não de forma interpretativa. Tudo bem que o filme é interpretativo em muitos aspectos, a gente já vai falar disso, mas sei lá, me incomodou um pouco. A dúvida quanto ao corte final fica, é claro, por conta da cena em que o Coringa sobe no carro da polícia e da ambulância, né? Faz aquele sorriso de sangue, se vira pra plateia, é fenomenal, é incrível. E você depois você para pensar, e esses seguidores fanáticos dele serão no futuro os capangas do Coringa, né? Você já se perguntou como é que o Coringa mantém toda essa equipe de capangas que o sangue independente do dinheiro? Cara, são os seguidores fanáticos dele. O Coringa representa uma ideia, ele representa um ideal de ser antissistema, né? De ser um excluído tendo voz, quase um líder revolucionário, embora ele diga que não seja um palhaço político, ele só quer fazer as pessoas rirem, né? Ele só queria trazer alegria ao mundo, e de certa forma ele traz. Ele queria ter um lugar na humanidade, nem que esse lugar fosse sendo o vilão. E isso me lembra demais o filme Corpo Fechado, Unbreakable. Se você não viu, spoilers de Unbreakable, pule para este tempo aqui. No final de Unbreakable você descobre que o Samuel Jackson, o Mr. Glass, né? É o personagem que causou todos os acidentes que mataram aquelas pessoas. Como ele era um vilão, ele queria encontrar o contraponto dele, o herói, né? Então perceba, o personagem do Mr. Glass queria ter um lugar no mundo, nem que esse lugar fosse sendo o cara malvado. Tanto é que depois ele é preso, mas isso não é uma derrota. Ele queria ser preso porque ele queria existir, ele queria pertencer a algum lugar, cara, nem que fosse sendo odiado por todos. Isso é muito interessante, isso é muito legal. São pessoas que elas precisam tanto existir socialmente, elas precisam tanto pertencer a algum lugar, que independente de onde elas estejam, se elas forem acolhidas, elas estarão felizes. O Mr. Glass poderia ter sido um gênio brilhante, mas ele queria ter um lugar no mundo. Quando ele descobriu que esse lugar no mundo era sendo o vilão, ele nem questionou, ele aceitou. Ele falou assim, não tem problema eu sou vilão, eu só queria existir. Isso tem tudo a ver com o personagem do Arthur, que fala, por maior parte da minha vida eu nem sabia se eu existia de verdade, mas eu existo, eu tô arrepiado, mas eu existo.
e as pessoas estão percebendo. E quando ele sobe no carro e sorri para a multidão, ele existe e as pessoas o conhecem e o seguirão. Puta merda, que coisa incrível, que coisa foda, velho, que foda, que roteiro foda, que atuação foda, que filme foda, velho. E é por isso mesmo que os últimos 3 minutinhos de filme, 2 minutinhos de filme, a cena do hospício, eu achei assim tão duvidosa, porque quando a câmera recua e a tela escurece com o Coringa em cima do carro, é perfeito. Se o filme fechasse ali, tudo bem. Mas a gente sabe agora que tem essa conclusãozinha. Se eu não soubesse que poderia existir aquela cena do hospício, eu fecharia o filme ali. Agora que eu sei que essa cena existe, tudo bem prolongar, não tenho mais problemas com isso. Mas assim, quebra um pouquinho só, assim, nada, nem tirei ponto do filme, isso não afeta nada, mas quebra um pouco da percepção que você tem da obra, né? Então, e você tem um Coringa rindo pra caramba, né, no hospício, fumando um cigarro, com uma psiquiatra negra, tal qual a assistente social que também era negra, já vou falar disso. E ele tá rindo muito, e a psiquiatra fala assim, qual que é a graça? Ele fala assim, eu pensei numa piada. E aí o filme corta pro Bruce Wayne, ou seja, o Coringa percebendo que um dia ele vai haver o contraponto a ele, né, que é o Batman. O Coringa realizando que ele e os seguidores dele causaram uma reação, né? Ele fez uma ação que teve uma reação, e essa reação é o Batman. E aí, claro que seria muito óbvio se colocasse um diálogo na boca dele falando isso. Mas imagina se o Coringa dissesse assim, ele tá lá rindo pra câmera e ele fala assim, imagina um menino que queira se vingar da morte dos pais e se vista de morcego para combater criminosos, sabe? Seria óbvio demais, eu sei, seria escrachado. E é por isso que quando ele fala, porque a ideia do Batman é absurda, né? Que eu falei no meu vídeo sobre a empolgação pro Coringa. A ideia do Batman é absurda, é um bilionário que se veste de morcego para bater em bandido, né? Tipo, é louco, o Batman é louco, o Coringa também, ou não, eu fiz essa discussão no meu vídeo passado, que o Batman é tão louco quanto o Coringa, e é por isso e aí então acho que faz total sentido o Coringa rir, pensar no Batman e falar, não, você não entenderia, porque você é normal, você não é louca, você é sã, e ninguém são pode entender a ideia de um bilionário que se veste de morcego para bater em bandido, ou de um palhaço que se pinta para fazer maluquices e artimanhas, né? Então a loucura que o Coringa está inserido, que o Batman está inserido, a psiquiatra não entenderia. Então foi um bom fechamento. Aí ele fala assim, you wouldn't get it. E aí se cortasse ali também seria incrível. E aí o filme acrescenta uma última cena final, né, que é a terceira cena final, dele correndo no corredor, dando pegada de sangue, ou seja, ele destruiu aquela psiquiatra, ele deve ter pisoteado ela até a morte, sei lá o que ele fez. Mas também não faz muito sentido porque ele estava algemado, então sei lá como ele fez. Mas assim, ele sai do hospício pisando sangue e depois correndo, zoando os médicos, que é muito Coringa, né? É muito Coringa isso quando você para pra pensar. Então também faz total sentido. São 3 cenas finais excelentes, poderia ter cortado em qualquer uma delas, mas como as 3 existem, eu acho que completa o filme muito bem. Eu não tenho grandes problemas com isso. E é interessante também, eu vi um cara falando que essa cena dele pisando sangue serve para mostrar que o Coringa, o Arthur, agora está além de qualquer ponto de redenção, né? Ele não tem mais redenção. Ele pisoteou uma psiquiatra que não fez nada pra ele, então tipo, agora ele não pode mais redimir. Se você fala que o filme glorifica a violência, é bobagem. O Coringa matou uma pessoa inocente que não fez nada. Então ele não pode, ele não é mais o cara bom, ele já passou do ponto de redenção. Dava pra salvar o Arthur até certo ponto, depois disso não. Né? Acho que nem depois de matar o apresentador Robert De Niro também, não daria. A cena que ele libera o anão ele mata o cara com uma tesoura, sabe? É muito boa essa cena. Aliás, o pessoal tava rindo nessa cena, velho, eu não entendi direito. O cara tá lá abrindo a garganta do outro com uma tesoura e enfiando no olho dele, o pessoal tava rindo. E o pessoal ria em alguns momentos que não eram pra rir. Na minha sessão, pelo menos, tinha uma galera lá dando risada em momentos de violência. Em momentos de morte, de inocência, sei lá, do jeito que você quiser interpretar aí. Mas, mano, não, assim, o filme ele faz muito isso, ele joga uma cena gráfica, uma cena perturbadora, ou de violência, ou de sofrimento humano, e logo em seguida joga uma cena engraçada pra você se sentir desgostoso. E olha como isso tem tudo a ver com o personagem, a graça fora da hora, né? Isso é brilhante do diretor, jogar uma cena cômica
que é impossível de rir porque você acabou de ver um cara morrendo, né? Então, a cena que o Robert De Niro leva um tiro na cara e depois o Coringa vai pegar a câmera, na hora que ele vai falar That's Life, corta pra aquela musiquinha assim, que é uma música engraçada, só que você acabou de ver um homem morrendo e aí você quer rir, mas você não ri, sabe? Eu fiz tipo assim, sabe? Você quer rir, mas não é pra rir, velho. Que é exatamente a temática do Coringa. Rir fora de hora. Rir do que não é pra rir. O que é engraçado? O Coringa, na cena do stand-up, o Arthur, ele ri quando ninguém tá rindo. O cara faz uma piada, todo mundo ri, ele não entende a piada. Aí quando ele fala uma coisa normal, o Arthur acha engraçado e só ele ri sozinho na plateia. É a risada fora da hora. Que ele fala lá no show de TV, ele fala, vocês decidem o que é engraçado e o que não é. Né? Ele faz a piada e ninguém ri, só que ele acha engraçado. Só que quando ele tem o poder, a arma, quando ele mata o Robert De Niro, ele decide o que é engraçado ou não. Agora é ele que vai rir fora de hora. A hora do Coringa se tornou a hora certa, né? Não é mais ele que está fora do timing, são as outras pessoas que não entendem o humor dele. Que de novo nos leva àquela temática de que o Coringa entendeu o mundo e percebeu que a única maneira de existir nessa realidade de merda é fazendo piada dela. Que também é muito parecido com o comediante do Watchmen, né? Não era pra rir quando ele tá pegando a cabeça do cara e estourando na parede. Talvez fosse pra rir na cena do anão com a fechadura. Isso todo mundo achou engraçado. Só que, tipo, mano, ainda assim é meio chocante. Ainda assim é bizarríssimo, sabe? Não sei se você deveria estar rindo nessa hora. E além do mais, se o Coringa fala assim, você é a única pessoa que me tratou bem, pode ir. Se o Coringa matasse aquele cara, não ia ser inapropriado, não ia ser inadequado. Porque o Coringa, ele é imprevisível. Se o anão estivesse lá abrindo a porta e levasse uma facada nas costas, ainda assim faria total sentido com o personagem, porque o Coringa é louco, o Coringa é imprevisível. Ele é o caos, né? Cara, que brilhante, velho, que brilhante. Eu também mencionei o ponto do pessimismo social exagerado, né? Que eu falei que todo mundo espanca ele a troco de nada, todo mundo é terrível, não tem uma salvação, ninguém nessa cidade é boa, velho, exceto o Larry, o anãozinho, né? Isso é um pouco forçado também, mas assim, faz sentido. O mundo lá fora não é um lugar bonito, o mundo lá fora não é um lugar onde todo mundo é sorridente, principalmente em Gotham, que é uma cidade de merda, né? Mas sei lá, velho, 2 cenas de espancamento seguidas, eu achei um pouco gratuito demais. A cena antológica a qual eu me referi é a cena em que o Coringa segura na mão o rosto do Bruce Wayne criança e faz um sorriso, né? Mete o dedo na boca do Batman e faz do Bruce Wayne e faz ele sorrir. Brilhante! Quando o futuro Coringa segura o rosto do futuro Batman na mão, sabendo que um dia eles vão, sabe, querer matar o outro. Cara, que cena! Sabe, assistindo essa cena eu fiquei assim, cara, eu não acredito que eu tô vendo isso. Tipo, eu literalmente, eu me joguei pra trás na cadeira e fiquei assim, eu tô vendo esta cena, sabe? Porque é muito mitológico, é muito forte, tem muito peso esse gesto. É muito emblemático, é muito icônico o Coringa, o futuro Coringa segurar na mão o rosto do futuro Batman, sabe? Então eu acho isso assim de um bom gosto tremendo. Eu vi gente criticando a participação do Bruce Wayne no filme, mas ela é mínima. E não dá pra ter o Coringa sem ter o Batman, cara. Eles são 2 forças opostas e complementares, é claro, mas não tem como... O Batman tinha que ser ao menos mencionado nesse filme, né? E não é o Batman, no caso, que recebe mais destaque, é o pai do Batman. Mas veja sempre como o filme puxa pra família Wayne, porque não tem como, cara, são coisas que acontecem juntas, são coisas que acontecem ao mesmo tempo. O Tim Burton, por exemplo, chegou num nível extremo de fazer o Coringa matar os pais do Batman, antes dele ser o Coringa e antes do Bruce Wayne ser o Batman, né? Eu fiquei feliz que o filme não fez isso, eu fiquei feliz que quem mata os Wayne é um capanga do Coringa, né? Uma pessoa sem rosto, uma pessoa aleatória, embora ela já tenha aparecido, né, com aquela máscara ao longo do filme. E uma outra coisa que não sei se muita gente percebeu, mas o capanga mata o Bruce Wayne, o Thomas Wayne, falando a frase que o Coringa fala quando mata o Robert De Niro. You get what you fucking deserve! Pá! Né? Aliás, a cena que ele mata o Robert De Niro, meu Deus do céu, cara. Foi de um realismo brutal. Fazia tempo que eu não tremia tanto no cinema. Eu tava tremendo, meu coração tava disparado, frio na barriga. Um filme não fazia isso comigo desde Vingadores, desde, sei lá, não sei. Fazia muito tempo que um filme não me emocionava ao ponto de me causar uma reação física, né?
E essa cena me causou, porque sei lá, velho, ver o Robert De Niro, sabe, esse ator de peso, sabe, levar um tiro na cara de uma maneira ultra realista, porque a gente vê através da ótica de uma câmera de TV, né? E isso me faz... teve um caso de uma jornalista que se matou ao vivo, ela tinha depressão, e ela se matou ao vivo durante o programa dela, e eu já vi esse vídeo ela se matando, e eu me lembrei muito, assim, conectou na minha cabeça na hora, sabe? Então é de um realismo estranho, e é estranho ver o Robert De Niro. O Robert De Niro já morreu várias vezes no cinema, mas ver ele morrendo daquela maneira tão crua, tão brutal, tão sem cerimônia, pá, e acabou, foi chocante pra mim. E eu não sei como não vi isso vindo, né? Porque era óbvio que ele ia matar o Murray Franklin, era óbvio. Eu não sei como não percebi isso antes, não saquei isso antes. Mas ainda assim a cena teve muito impacto, teve muito efeito em mim. E eu tava muito nervoso achando que ele ia se matar. E você percebe que ele ia se matar até o ponto do De Niro dar... Sabe, o De Niro faz aquela última... Ele torce o dedo na ferida, assim, o máximo possível. Aí o Coringa fala, não, eu não vou me matar, eu vou matar esse cara. Então, quando ele abre o caderninho e fala, eu espero que minha morte faça mais dinheiro que minha vida, ele vai falar aquilo e se matar, mas quando o De Niro zoa ele, até nesse momento ele fala, caralho, chega, eu não aguento mais esse cara me zoando, vou dar um tiro na cabeça dele. E pouco antes do Coringa matar o Murray Franklin, você começa a ouvir uma trilha sonora que é um pedaço de metal batendo num outro, e fica assim, ó, clang, 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 clang. Pra mim, esse é o barulho que está acontecendo na cabeça do Arthur, do Coringa, né? Porque você vê que ele tá, não sei imitar, a gente não sei atuar, tá? Mas o Coringa, ele olha pro Murray Franklin assim, ó, e fica fazendo tipo um sorriso psicótico, e fica assim, ó, clang, 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 clang. Pra mim é a cabeça do Coringa martelando a ideia de matar o Murray Franklin. E também tem um peso porque o Murray Franklin era um ídolo dele, ele sempre sonhando em ir no programa dele. Sabe, imagina você vai num programa de uma celebridade, imagina você uma celebridade morrer já é chocante, porque a celebridade parece algo inatingível, né? Então quando o Kennedy levou um tiro na cara é chocante, quando o Ricardo Boechat cai de helicóptero é chocante, quando o Gugu bate a cabeça e morre é chocante, porque celebridades parecem tão superiores, né? E o Coringa matar o Murray Franklin assim, ó, pá, na cara, sabe? Foi bem forte, foi bem forte. Um ponto negativo que eu mencionei é a questão do filme enrolado e repetitivo, né? Na cena que o Coringa vai assistir Tempos Modernos no cinema dos Wayne e começa a dançar junto com o Chaplin, já era a quarta cena de dança dele, eu não aguentava mais, e isso inclusive tira peso da dança final. Então, sabe, o filme é um pouco enfadonho, é um pouco repetitivo, podia ser enxugado um pouquinho mais. E por fim eu preciso aqui só ressaltar a excelente atuação do Joaquin Phoenix, cara, ele tem que ser no mínimo indicado ao Oscar. A maneira como ele puxa a risada do Coringa, sabe, parece que dá barriga, e vê uma risada do Guido, uma risada que dói. Ele dói, a risada dele é dolorida, ele vai, tipo, ele não aguenta mais a garganta daquele cara. Deve precisar de tanta pastilha, velho, que não tem pastilha no mundo, sabe? Então, assim, a atuação dele é realmente sensacional, preciso enfatizar quão bem o Joaquin Phoenix atuou. Nossa, todas as expressões, enfim, especialmente risada, mas é tudo incrível. Uma outra coisa que eu estava em dúvida no filme era a questão do passado múltipla escolha, porque quando você descobre que o Arthur é louco, você descobre que ele pode ter imaginado qualquer parte daquele filme, se não o filme todo. O filme inteiro pode ser uma ilusão, o filme pode ter partes reais e partes imaginadas, ele pode imaginar que ele está imaginando, né? Ou foi tudo real e realmente aconteceu. Então o filme ele é extremamente aberto e interpretativo. À primeira vista eu estava receoso disso, mas daí eu percebi que fazia total sentido com o personagem. O Coringa sempre foi um personagem, ele mesmo diz, ele fala, eu prefiro que meu passado seja múltipla escolha. Ele sempre defendeu essa ideia. O Coringa nunca, a origem canônica do Coringa nunca foi estabelecida. Tem teorias mais aceitas e menos aceitas. Mas o Coringa, primeiro, ele nunca foi um cara normal. Segundo, é como se ele já nascesse destinado a ser o Coringa. Então, de certa maneira, o passado do Coringa é uma incógnita, como o personagem é uma incógnita. E tem que ser uma incógnita, para não quebrar o misticismo que o personagem carrega consigo. Então faz total sentido eles colocarem um filme interpretativo, porque daí você escolhe qual parte é real, qual parte é imaginada, se o filme inteiro é imaginado, se o filme inteiro é real. Você pode escolher, e com essa escolha você monta o seu próprio passado para o Coringa. E é exatamente o que o Coringa defende. Ele fala, eu quero que meu passado seja múltipla escolha, eu não tenho origem, eu sou o Coringa, eu sou o que eu sou o caos, eu sou imprevisível, não importa de onde eu vim, né? No próprio Cavaleiro das Trevas ele conta 3 vezes a mesma história e nenhuma das 3 bate uma com a outra, né? Na verdade ele conta 2, quando vai contar a terceira o Batman derruba ele do prédio. Mas o Coringa não se importa, ele não liga para onde ele veio, como você não importa, cara, o que importa é agora, né?
Então muita gente estava preocupada, falando, eu não acho que o Coringa precisa ter uma origem. Bom, ele não tem. É sua escolha acreditar se ele tem origem ou não. Inclusive as pegadas de sangue que ele deixa no final, quando ele pisa no hospício, pode ser um sangue metafórico, cara. Talvez seja um sangue, né, que represente a culpa e os assassinatos que ele carrega na consciência. Ou talvez seja sangue de verdade. Você decide. Então é um final interpretativo, foda. E assim, você realmente decide o que você quer fazer dele, né? Então isso é muito bom. Bom, essas são minhas opiniões com spoiler do Coringa. Obrigado por assistir e adeus.